A paz do Senhor para os amados. Eu estou feliz, pelo sorriso já dá para ver que eu estou feliz, né? Aleluia. É um prazer estarmos mais uma vez uma quarta-feira abençoada, onde Deus concedeu a cada um de nós um privilégio, porque você é privilegiado, eu sou privilegiado, as crianças, todos nós somos privilegiados por estarmos aqui. Quantos gostariam de estar aqui, no entanto não podem estar? Amém? E o que Deus colocou no meu coração para falar com os amados essa noite vai tratar rapidamente, exatamente sobre isso. Amém? Eu queria que todos ficassem em pé em reverência à palavra de Deus e abrissem as vossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 2. Como o pastor Elvésio disse, que não há muito tempo, de verdade. Para uma pregação teria que ser pelo menos de 35 a 40 minutos, né? Mas uma palavra traremos aqui essa noite. Já ouvimos de Deus aqui essa noite através do nosso amado irmão que trouxe uma palavra abençoada da parte de Deus. E amados, todas as vezes que Deus me chama para ministrar algo sobre a sua palavra, eu fico um pouco temeroso, porque às vezes Deus começa a puxar a minha orelha também, para que eu possa transmitir algo para os irmãos, para a igreja do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, lá quase chegando lá próximo de Apocalipse, tá, irmãos? 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, a partir do versículo 2 até o versículo até o versículo 6, tá, irmãos? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tens experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Amém? Podeis assentar, Deus abençoe. Obrigado pela reverência dos amados aqui esta noite, a santa e poderosa palavra de Deus. Amados, quando a gente fala de desejo, primeiramente queremos falar sobre desejo. Por quê? Porque a palavra que Deus coloca no meu coração está falando de aptidão. Aptidão pelas coisas de Deus, aptidão para o reino de Deus, aptidão para as maravilhas que o Senhor tem para nós, as bênçãos que Ele tem a oferecer para cada um de nós. Sem falar, eu gostaria de pedir um pouco de reverência às crianças aqui na frente, por gentileza. Nós estamos ministrando a palavra agora, e é importante que cada um de nós nos atentamos para o que Deus tem aos nossos corações essa noite. Amém? E assim diz a palavra de Deus, amados. O apóstolo Pedro dizendo: desejai ardentemente como criança. Os irmãos imaginam uma criança quando está com fome? Né, irmão Daniel? Uma criança quando está com fome, ela começa a chorar, ela começa, se ela não sabe falar ainda, ela começa, através do choro, você começa a entender que aquela criança está precisando ser amamentada, ser nutrida. E é assim, amados. Uma das coisas que nós precisamos entender é que o ser humano, amados, falando da gestação agora, o bom desenvolvimento físico de um ser humano começa na gestação.
Vocês sabiam disso? Que uma criança, para ela ter, após o seu nascimento, um bom desenvolvimento físico, ela precisa ser já acompanhada desde a sua gestação. Porque qualquer descuido da mãe, qualquer vacilo da mãe na alimentação, talvez nos seus exames que é necessário fazer, esse acompanhamento pode comprometer o futuro dessa criança ao nascer. Olha lá, se não já comprometer dentro do próprio ventre, do próprio útero da mãe. E já começa por aí o processo, amados. A criança já começa a ser alimentada hoje com os pré-natais que são feitos hoje para as crianças, para as mães. Já começa a ser alimentada antes mesmo de nascer, já começa a ser alimentada no ventre dela. E o que eu trago isso para a nossa vida espiritual esta noite? É que nós também espiritualmente passamos por esse processo de alimentação espiritual. Quando você conhece a Jesus, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você começa a dar os primeiros passos na sua vida cristã, você está sendo gerado espiritualmente. É uma criança que está sendo gerada espiritualmente. Está na fase de gestação, e aí nasce e começa a produzir, começa a crescer e começa a progredir fisicamente. A criança progride fisicamente e o crente espiritual progride espiritualmente. Está dando para entender, mas como é que é esse processo? E como Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: olha, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Quando Pedro diz isso, amados, ele está dizendo para que nós possamos estar todos os dias desejando nos alimentar com a palavra de Deus. Aleluia. E quantos cristãos hoje em dia já perderam a aptidão? Quantos cristãos hoje em dia já não têm mais aptidão para vir à igreja? Qualquer coisinha tira ele de vir para a igreja. Qualquer coisinha desvia o foco dele de estar na casa de Deus. Qualquer coisa, eu me admiro com o pastor Elvésio chegar cansado de uma viagem vindo de Uberaba, e chegou lá na correria e foi lá dentro. Eu achei que ele não viria, porque eu imaginei, chegou cansado, não vai vai ficar de boa e vai deixar ele mais a tia Santa Maria. Mas o que faz isso, amados? A responsabilidade, a aptidão por estar aqui. Aleluia. E a palavra de Deus, Pedro nos ensina através dessa palavra, para que nós tenhamos isso, para que nós desejamos estar aprendendo de Deus, para que nós desejamos estar nos alimentando das coisas de Deus. E as coisas de Deus, amados, elas só nos traz edificação, elas só nos traz lucro. Não pense você que essa 1h30 que você fica aqui, você está perdendo o seu tempo. Pelo contrário, você está ganhando. Você está lucrando espiritualmente, porque cada palavra, como já ouvimos aqui esta noite, cada hino que a gente escuta aqui, uma mensagem de Deus, fala aos nossos corações e fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, estimula a nossa fé para que nós continuemos firmes nos pés do Senhor Jesus. Uma dosagem a mais das nossas veias de vitamina espiritual para as nossas vidas. Aleluia. E Pedro diz exatamente isso, amados. Desejai ardentemente como criança. A criança faz isso, quando ela quer algo, ela chora, ela esperneia, ela faz alguma coisa. E nós, muitas vezes, nós fazemos virar as costas, muitas vezes. Às vezes algo minúsculo faz com que nós não viemos à casa de Deus, faz com que nós paramos de orar, faz com que a gente pare de consagrar, faz com que a gente pare de orar nas madrugadas, de ler a palavra, de tirar momentos para a palavra do Senhor, para meditarmos na palavra de Deus. Amados,
O nosso desenvolvimento espiritual depende de como fomos gerados ou como estamos sendo tratados e nutridos espiritualmente. O teu crescimento depende muito de como você está, de como você foi gerado até aqui, as suas origens, quem te ensinou os primeiros passos, as suas primeiras orientações espirituais, e como está sendo atualmente, do que você tem se alimentado. Qual é o tipo de alimento que você tem ingerido nesses últimos dias, nesses últimos meses, ou por que nesses últimos anos? Qual é o tipo de alimento? Do que você tem se alimentado? Você tem se alimentado do quê? De murmurações, de reclamações, de novelas, de filmes terríveis e tantas coisas, amados. Faltaria folha para a gente anotar aqui as listas de tantas coisas que às vezes a gente vive se alimentando. Se alimentando de uma mentira, se alimentando de uma falsidade, se alimentando de falar mal de alguém, de defamar alguém na igreja, de falar mal do pastor, se alimentando disso. Porque a sua alma, o teu espírito, amados, ele depende de Deus. Ele depende unicamente das coisas de Deus. O homem espiritual, amados, ele precisa ser alimentado espiritualmente. O nosso homem espiritual. Porque o nosso homem físico, ele já é alimentado pela comida que nós comemos. Desculpa, pastor. Já é alimentado pelaquilo que nós ingerimos, pela nossa comida, pelo arroz, pelo feijão. E quando a gente faz essa comparação do material com o espiritual, tem a ver, amados, porque o próprio Pedro cita isso como exemplo. Aleluia. Glória a Deus. Imagina, amados, se você vive comendo só carne gorda, o que vai acontecer? Vai te provocar um colesterol tão forte no teu sangue e vai te dar um infarto, você vai acabar morrendo. Porque você só está ingerindo aquilo que vai te fazer mal, que vai te provocar mal. Quando você foca só em comer um determinado alimento, o que vai acontecer? Aquilo ali vai acabar acrescentando algumas coisas no seu sangue e vai te prejudicar e vai te fazer mal à sua saúde. Então, amados, é pelaquilo que nós alimentamos, é por aquilo que nós ingerimos, é que nós temos um progresso na nossa vida física e na nossa vida espiritual também. É devido àquilo que nós alimentamos a nossa vida espiritual, ali que está o processo e o crescimento e o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Quando a gente vicia, em contar uma piadinha, aí você não tem cabeça para decorar versículos bíblicos, porque você só está alimentando aquilo. Você está sempre entrando no YouTube e vendo as piadas, aqueles caras lá que são os humoristas, os stand-up da vida, e aí você fica vendo aquilo e você vai só se alimentando daquelas coisas. E aí a nossa vida espiritual, mas vai ficando aquela vida vazia, aquela vida morta. E aí a gente não tem aptidão mais para as coisas de Deus. E quando a gente consegue vir na igreja, a gente leva as coisas na brincadeira também, não consegue levar a sério. O que faz aqui ainda faz com brincadeira, ainda faz sem levar a sério, que é um momento de sublime, é um momento santo, de que você está na casa de Deus e que isso aqui tem que ser levado a sério, amados. E às vezes a gente não consegue. Por quê? Porque nós estamos sendo alimentados com essas coisas que não edificam. É necessário que nós nos atentamos, amados, de forma especial. E nesses últimos dias, amados, nunca se houve um tempo que a nossa aptidão precisa ser motivada. E a nossa aptidão espiritual precisa ser aumentada, amados, a cada dia. Sabe por quê? Porque vocês estão vendo aí o que está acontecendo no nosso mundo. Vocês estão vendo a violência, as afrontas contra a igreja de Deus. Vocês estão vendo como é que a igreja está sendo perseguida de forma estrondosa, de forma abusiva. As autoridades querem a qualquer custo intimidar a igreja, intimidar o povo de Deus, fazer com que nós nos calamos, os profetas de Deus se calem. Só tem uma coisa: os profetas de Deus não vão se calar jamais, porque está na palavra de Deus. Se esses se calarem, até as pedras vão clamar.
Então, amados, Deus está contando comigo, está contando com você. Para quê? Para que nós buscamos mais. Ah, mas eu vou na igreja quando me dá na telha. O dia que me dá na telha eu vou na igreja. Amados, isso não é aptidão. Isso não é ter aptidão. Aptidão. Os irmãos lembram daquela época? Quem é daquele tempo, o irmão Elvésio, o pastor Elvésio é desse tempo, em que se a gente pudesse, a gente ficava morando na igreja. Eu andava 20 quilômetros, 30 quilômetros com o violão nas costas, eu ainda garoto, lá em Rondônia, com o violão nas costas, lá debaixo de chuva. Aptidão. E aí você fala assim, não, isso aí é tradição, é porque você era obrigado. Não era, porque quando a gente não queria ir, meu pai insistia, quando ele via que a gente não queria ir, ele ficava meio bicudo, mas ele não obrigava a gente a ir na igreja na marca. Então não era, mas quando a gente ia, porque a gente sentia desejo mesmo. Naquela época o desejo era forte, sabe? Aquele desejo de estar ali cantando, adorando a Deus na casa de Deus, alimentando das coisas de Deus. E isso é o sucesso de muitos cristãos hoje. É essa aptidão, amados, que ainda não perdeu. Imagine vocês se essa moda pega, se essa coisa de perder a aptidão para as coisas de Deus, isso começa a pegar, mas daqui a pouco vai acabar as igrejas, porque ninguém vai querer vir mais para a igreja aprender de Deus. Eu vou ser crente em casa mesmo, tem a televisão, tem o apóstolo não sei quem lá, que está lá na televisão falando. Eu não preciso ir na igreja, eu já tenho culto em casa. O meu avô, depois que ficou deficiente visual, ele chegou a falar uma vez assim: eu criei uma igreja para mim agora. O nome da minha igreja é Cristo em Casa. Porque, coitado, mas é porque ele não tinha condições de ir para a igreja. E ele tinha uma dificuldade para ir. E todas as vezes que dependia, tinha que ter veículo, tinha que ter as pessoas para conduzir ele. E às vezes tem muitos crentes fazendo isso também hoje. Cristo em Casa, mas. E aí é um risco muito grande. Porque vai se encaixar exatamente aqui. Depende muito do que você está sendo alimentado. Que tipo de alimento você está ingerindo espiritualmente para a sua vida? De repente você está comendo comida vencida, comida azeda, e aí você acha que está comendo uma comida boa, e aquela comida vai cair no seu estômago e vai começar a provocar uma má digestão terrível. E espiritualmente também é assim, amados. Quando a gente começa a ouvir algo, né irmão Júnior? Que parece que a gente começa a ouvir algumas mensagens, sabe? E de repente aquela mensagem bate na gente assim, em vez de edificar a nossa vida, parece que faz mal, parece que deixa a gente assim, aquilo ali é comida estragada, amados. Comida estragada. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você sente na hora. Você sente na hora que aquilo é comida estragada e você não pode alimentar. Se você alimentar, você vai passar mal depois. Aleluia. E nós cristãos, nós temos que pensar de forma especial. Vamos pensar de forma especial nisso. Vamos estar buscando Deus. Aumenta o meu desejo, aumenta a minha aptidão. Eu quero sentir desejo, como o salmista chegou a dizer uma certa feita, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem dera, amados, se nós pudéssemos estar aqui, a gente não precisasse nem de sair, nem de trabalhar. Quem dera, mas cada um de nós temos os nossos afazeres. E a vida nos obriga a correr atrás dos nossos compromissos. Mas no fundo, na nossa alma, aleluia, essa aptidão espiritual pede para que nós ficássemos aqui, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Até a volta de Jesus. Já pensou? Aleluia. Isso é aptidão, mas é o desejo da alma. A alma deseja isso. A alma deseja se alimentar de Deus. A alma quer mais de Deus. O nosso espírito, amado, quer mais do Senhor. Mas a nossa carne quer cama. A nossa carne quer sofá. A nossa carne quer filme. A nossa carne quer novela. A nossa carne quer curtir, quer lazer, sabe? É assim. Enquanto o nosso espírito está pedindo: eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais da Tua unção. Eu quero mais da Tua glória. Oh, aleluia. É isso, amados. Olha a diferença. Eu queria que você ficasse sobre os nossos pés. Eu não vou prolongar mais.
Eu quero entregar ali para o pastor. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Enquanto eu vou soltar um hino, eu vou pedir para os irmãos soltarem um hino. E eu vou estar orando e ministrando enquanto esse hino vai tocar. E você vai prestar atenção na letra e vai começar a orar aí onde você está. E vai fazer uma reflexão, é claro. Você vai fazer uma reflexão em você. Você vai dizer assim: que tipo de crente eu estou sendo? Que tipo de cristão eu estou sendo nessas últimas horas? Será que eu estou sendo um cristão que estou desejando as coisas de Deus? Será que eu estou desejando de fato estar na casa de Deus? Ou apenas estou indo por obrigação, para cumprir uma obrigação? Não é isso, amados, que Deus quer de nós. Deus quer de nós prazer, Ele quer que nós tenhamos prazer de estar aqui, aleluia, aprendendo da palavra dEle, adorando. Pode soltar, meu amado. Eu queria que você fechasse os teus olhos, crianças, jovens. De uma forma diferente, como a tua igreja nunca foi tocada. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Precisamos do teu toque, precisamos mais uma vez, Pai. Toca-me. Peça para o Senhor tocar no seu coração nesta hora, colocar desejo no seu coração. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Sou angustiada, tanto desânimo. Se é desânimo, vai pedindo para o Senhor tirar.